Olá pessoal do sétimo, tudo bem? Tudo beleza? E aí, só na expectativa para começar as férias, começar descanso, sem aulas online, sem atividades, videoaulas e essas coisas todas, né? Desses dias aí que foi um semestre meio complicado, né? Diferente de tudo que a gente já tinha vivido em uma escola, mas chegamos todos bem ao final do semestre. Encerramos as nossas provas e agora vamos fazer essa correção, analisar cada questão, já que nós não estamos lá na sala de aula para a gente fazer isso juntos. Eu quero fazer aqui com vocês, então, discutir cada uma das 10 questões que foi apresentada na prova. Eu acredito que a grande maioria foi muito bem na prova, estão de parabéns, vão sair de férias tranquilos, preparar para a gente poder voltar em agosto, quem sabe, se Deus quiser, a gente já voltar presencial, para a gente poder dar sequência, então, no nosso ano letivo, ok? Então vamos lá, vamos ver aí as questões. Primeiro, as questões subjetivas, né? As questões de 5 itens, só de marcar. E o assunto que nós vimos aí foi basicamente indústria brasileira, a concentração industrial, a forma como a indústria se desenvolveu no Brasil ao longo aí desses últimos 70 anos, principalmente a partir da década de 30, passando pelos períodos da ditadura, períodos de uma intensa atividade industrial. Então o conteúdo estava bem discutido com vocês nos vídeos que eu passei, no conteúdo que foi marcado lá do livro. Então eu acredito que vocês conseguiram superar as dificuldades e responder as questões. Então vamos lá, questão número 1, né? A questão número 1 fala basicamente do período. Então, a partir de qual década especificamente o Brasil começa a industrializar? Basicamente, a partir da década de 30. Tanto que você vai ver outras questões mais abaixo que vai falar até por que a gente é um país de industrialização tardia, né? Começou pouco mais aí de 70 anos, enquanto que tem país que tem 150 anos, 200 anos de história industrial, nós estamos aí começando ainda, engatinhando. Questão 2. Entre as décadas de 60 e 80, intensificou-se no Brasil o processo de desconcentração. Então, desconcentração está relacionado à retirada. Desconcentrar é tirar a indústria de um lugar e levar para o outro. Então, aqui, a pergunta era exatamente o contrário. Ele está perguntando qual dos itens abaixo não faz parte do conceito aí sobre a desconcentração industrial. Então nós temos aqui os 5 itens, e tem a política industrial do governo militar, foi exatamente nesse período que aconteceu isso. A elevação dos custos de produção foi o período em que nós começamos a receber incentivos fiscais, as indústrias começaram a chegar aqui no Brasil, as multinacionais, ocorreu guerra fiscal, né? As cidades e os estados, né, brigando ali, uma concorrência saudável para receber essa indústria. Então, a pergunta era qual dos assuntos não faz parte do conceito de desconcentrar. Seria a letra E, sim, intensificação da indústria tradicional. Por que essa está errada? Porque nesse período, o tipo de indústria que começou a chegar e a buscar mais esse tipo de intensificação é a indústria, as multinacionais, as indústrias estrangeiras. Então, essas indústrias multinacionais começaram a chegar nesse período. Então, a gente observa, então, que começou a ocorrer uma intensificação de chegada de multinacionais, começa a modernizar mais a nossa indústria. E aqui está dizendo o contrário, que é a intensificação da indústria tradicional. Não, tradicional é aquela que começou. Quando vem a desconcentração, é porque começa a chegar indústrias modernas. Por isso que essa questão está errada. Questão 3. Por volta da década de 1970, um novo processo industrial teve início, se intensificando principalmente nas nações desenvolvidas. Que processo foi esse? Olha, década de 70. Nós estamos entrando na nossa industrialização. Ou seja, se nós estamos entrando,
Quem já estava há mais de 100 anos está o quê? Lá na nossa frente, muito mais moderno, muito mais tecnológico, já investindo em robótica, né, e coisas muito mais avançadas. Então, letra D. Esse período, para eles lá, as nações desenvolvidas, é chamado de período da Revolução Industrial, Técnico, Científica, Informacional. Então, tecnologia moderna, tecnologia de ponta, o uso de computadores, microcomputadores, microprocessadores, a robótica, né? Então, tudo começa a surgir da década de 70 para cá. E isso começa primeiro lá nas nações desenvolvidas mais intensamente, né? A aviação moderniza, a comunicação via satélite e começa a melhorar as viagens espaciais, a pesquisa, né? Então, seria questão D. Vamos para o número 4. O conceito de economia do conhecimento está relacionado a qual fator? Da mesma forma do item 3. Então, a produção do conhecimento sobre a técnica. Os países desenvolvidos, as nações ricas, começam a investir muito mais na pesquisa científica do que ter só ali a técnica. Ah, vamos só transformar o minério em aço. Não. Eles começaram a descobrir novos usos, né? Novas maneiras de trabalhar esse ferro e esse aço. Ou então eles pegavam um produto e falavam, olha, nós podemos transformar determinados alimentos processados e industrializados. Tá, agora eles estão começando a investir muito mais, dar mais resistência a esses alimentos, tanto que eles começaram a produzir alimentos para astronautas nesse período. Então, assim, essa é a ideia, né? Como essa economia do conhecimento está relacionada, então, a sobrepor a técnica. Só técnica não adianta. Precisa investir mais, pesquisar mais, desenvolver mais. Então, letra B. Economia do conhecimento é porque a gente sabe que a produção de conhecimento vai superar a técnica. Questão 5. Em qual região dos Estados Unidos está concentrado um grande polo de indústrias modernas? Hoje é no Vale do Silício. E isso está lá dentro do seu livro. Ou seja, tecnologia, as indústrias modernas de robótica, de computação, de nanotecnologia, de microchip, microprocessamento, a Tesla, e tantas outras empresas modernas aí que estão desenvolvendo tecnologia aeroespacial e telecomunicações, de satélite, etc., está nessa região dos Estados Unidos. Questão 6. Um dos grandes problemas do mundo hoje é a produção exagerada de lixo. Né? E lá no texto ainda comentei com vocês, a quantidade de lixo que cada cidadão produz no Brasil é um horror por ano. Um dos principais problemas, então, desse consumismo exagerado é a produção do que a gente chama de quê? Processos sólidos urbanos, ou seja, os resíduos, o lixo urbano, o lixo da sua casa, da minha casa, o lixo da indústria, do comércio e por aí vai. Então, a produção de resíduos sólidos urbanos, ou seja, lixo, o lixo doméstico, é o grande problema hoje do consumismo. Questão 7. Tudo que é fornecido pela natureza e utilizado pelas sociedades para atender às necessidades produtivas e até mesmo culturais são provenientes do que a gente chama o quê? Recurso natural. Tudo vem da natureza. Então, tudo que é fornecido pela natureza são recursos naturais. A própria palavra já diz, natureza, naturais. Então, tudo que é fornecido pela natureza a gente consegue transformar em produtos para a gente consumir. Nós estamos consumindo, então, reservas, recursos naturais. Questão 8. A noção de desenvolvimento sustentável, né, essa conscientização, esse cuidado com a natureza, com o meio, com a vida, com a fauna, né, com os animais marinhos, a tartaruga, o peixe-boi, todo essa noção de desenvolvimento sustentável começou há pouco tempo. Então começou depois de 1972 numa conferência que foi a conferência sobre o meio ambiente humano, ou seja, sobre a ação do homem, o que o homem está fazendo com o meio, que foi em Estocolmo, lá na Suécia, em 1972. Questão 9.
Questão 9. Explique o que se entende por desenvolvimento consciente e sustentável de uma sociedade. Então, aqui eu queria que você falasse com as suas palavras. Então, eu considerei muita coisa de muitos alunos, né, que tiveram respostas muito boas, argumentando, né, e eu ainda deixei mais ou menos isso aqui. Se você falou mais ou menos desse assunto, você estava dentro do caminho. É lógico que teve um ou outro que fugiu um pouco desse assunto. Então, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável, então, o que seria esse desenvolvimento? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades, ou seja, eu vou consumir, mas eu não vou destruir. Eu vou consumir de forma consciente, sabendo que os outros também vão precisar. Eu não vou desmatar, eu não vou poluir, eu vou cuidar do lixo da minha casa, eu vou acondicionar esse lixo de forma correta. Então, o pensamento sustentável, a consciência que eu tenho, vai gerar sustentabilidade para as outras pessoas. Bom, então seria por esse caminho aí. É eu fazer agora pensando no futuro, no bem-estar das gerações que ainda estão por vir. E a questão 10, explique por que durante muitos anos o Brasil foi chamado de país de industrialização tardia. Então, basicamente isso daí. A industrialização brasileira é considerada tardia porque ela é atrasada, ela começou muito depois, né? Ela é industrialização lá da década de 30. Então, ela começa muito depois do que os outros países considerados desenvolvidos. Não é que a gente começou depois de todo mundo, não. Mas o nosso processo ele é mais lento do que os países ricos do primeiro mundo. Ok? Então, basicamente, o conteúdo foi esse, as questões estão aí, depois vocês vão pegar as provas, vão dar uma olhada. Mas eu acredito que está todo mundo doido mesmo com vontade de sair de férias, não é, pessoal? Então, quero desejar para vocês aí bom descanso, boas férias, cuidado, né, sempre, agora para frente, com máscara, saiu, álcool gel, saiu, voltou, álcool gel novamente, então álcool em gel o tempo inteiro, tá? E desejo tudo de bom para vocês aí nesses dias, junto com as famílias de vocês, que Deus abençoe todo mundo e que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, em agosto lá na escola, ok? Um abraço, tudo de bom.